Glória a Deus, salve cada irmão, a cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém, que Deus venha abençoar a tua vida, os teus caminhos, mais uma vez, né, falando da poderosa palavra de Jesus, que Deus venha abençoar, fortalecer a sua vida. Falamos, né, da palavra do Salmo 107, versículo 11 e 12, que diz que andamos contrário à palavra de Deus e desprezamos o conselho do Altíssimo, né. Falemos ontem um pouquinho sobre Jonas, capítulo 1, né? Vamos falar mais um pouquinho de Jonas, né? Temos falando também do vaso de ouro, de prata, de madeira, de barro, da coroa, né? Coroa, símbolo de autoridade, de dignidade espiritual. Nós falamos em Jonas capítulo 1 ontem, né? Que Jonas fugiu da presença do Senhor, né? E isso nos diz a palavra que andar contra a palavra de Deus, porque ele estava num sono, um profundo sono, nos diz capítulo 1, verso 5, né? Então, por que ele fugiu ontem? Ontem ainda falava com os irmãos, né? Por que ele fugiu da presença de Deus? O que foi que fez ele ter essa reação, né? Porque ele andava contrário à palavra de Deus. Isso levou ele a uma cadeia. Isso prendeu ele. Como assim, Moisés? A Bíblia diz que ele foi engolido por uma baleia no capítulo 2. Ele estava preso dentro da barriga de uma baleia porque ele andou contra a palavra de Deus. Mas o que resultou ele a tomar essa decisão, né? Ele mesmo fala isso no versículo 1 do capítulo 4. Capítulo 4 de Jonas, versículo 1 diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. No 2, e orou, ele estava orando, né? Orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio se irá, grande em amor e se arrepende do mal, né? Por que Jonas está virado? Por que Jonas estava fugindo da presença de Deus? Porque Jonas não queria perdoar esse povo, porque diz no capítulo 3, no verso 10, um pouquinho para trás, aqui um verso atrás, né? Ó, quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Aí entra a oração de Jonas, né? Andar contra a palavra de Deus é não ter. O que faltou em Jonas aqui, né? Amor, misericórdia, né? Porque o povo de Nínive não era um povo da descendência de Israel. Então Jonas pensava que Deus queria destruir, mas Deus queria que ele se arrependesse, né? Então o que acontece hoje? As pessoas erram aonde? No Salmo 107, versículo 11 e 12, que andam contra a palavra de Deus, desprezam o conselho do Altíssimo. Eu tenho visto pessoas, né? Eu tenho pessoas hoje no caixão que desprezaram o conselho que, por exemplo, que eu dei à pessoa, né? Pela palavra, né? Certa feita, isso faz 8 anos no mínimo, logo que eu tinha me convertido, eu vim de um culto do interior, nós chegamos numa casa, eu com a minha esposa, numa casa de um amigo nosso, de uma amiga, né? E lá tinha um casal. Eu convidei essa pessoa para o culto, ela e o seu esposo, né? Convidei eles para o culto. A minha esposa estava até de testemunha, as pessoas que eu estava visitando estão vivas até hoje, são testemunhas, e essa pessoa disse assim para mim: Moisés, eu sou muito nova para me socar dentro de uma igreja. Não era tão novinha. Na época eu devia ter uns 40, né? E eu disse assim: eu não estou te convidando para te socar numa igreja. Eu estou te convidando a você ir num culto, né? Em torno de 7 a 10 dias depois, ele deu um tiro nela, no pescoço, e um nele. Matou ela e se matou. Porque desprezou o conselho do Altíssimo, né? Hoje as pessoas desprezam o conselho do Altíssimo. Isso é andar contrário, né? Jonas andou contrário à palavra de Deus porque não queria perdoar, né? Isso gerou uma cadeia para Jonas. Então hoje nós demos esse conselho para essa pessoa não aceitou, o marido dela matou ela e depois se suicidou. Você está entendendo? Porque desprezou o conselho do Altíssimo. Hoje a Bíblia nos diz no Salmo 107, verso 11 e 12, que as pessoas desprezam o conselho. Jonas, né, estava aqui arrogante, soberbo, né, porque não queria perdoar. Eu não sei o que está te prendendo, se é falta de perdão, falta de reconciliar com alguém, falta de ter mais amor, porque a Bíblia diz que Deus era rico em amor aqui, né? Clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor, tudo isso nós temos que ser, irmãos. Grande em amor nós temos que ser, rico em misericórdia, porque se eu sirvo um pai rico, eu tenho que ser rico, não é? Vamos supor. Se meu Deus é rico em misericórdia, como é que o Moisés não vai ser? Se o meu Deus é tardio em irar-se, como é que o Moisés não vai ser? Tudo isso Jonas não era. Jonas se irou. Mas desgostou, diz no 4:1, ó, mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, né? Se ele era profeta, homem de Deus, e não agiu como tal, ele estava contra a palavra de Deus. Você está entendendo?
Ele estava contra a palavra de Deus. Hoje, assim, falei dessa pessoa que já hoje são mortas, faz 8 anos. Já vi ministério inteiro afundar porque as pessoas não aceitam o conselho quando Deus usa A, B ou C para falar com eles. Deus usa os profetas. Aqui, Deus usou o profeta Jonas. Jonas pregou e o povo se arrependeu. Mas ele queria que se cumprisse o que Deus mandou dizer, que ia destruir Nínive. E Deus não destruiu. Por que Deus não destruiu? Porque o povo se arrependeu, diz o versículo 10. Eu prego com a intenção que tu te arrependa, não que tu seja destruído. Só que as pessoas não aceitam o conselho. Então aceite o conselho. Não ande contra a palavra de Deus. Né? Repare que Jonas, no capítulo 2, Jonas orou pela misericórdia de Deus, e Deus o perdoou e teve misericórdia dele, e tirou ele da barriga do peixe. Quando chegou a vez de Jonas perdoar o povo, Jonas não quis. Quantos de nós somos muitas vezes assim? Clamamos a Deus por perdão, Deus diz, está perdoado, meu filho. E aí quando um irmão, ou uma irmã, uma esposa, ou um esposo te pede perdão, tu diz, não posso perdoar. Como? Se tu pede perdão a Deus, amém? Então isso são pontos que nos fazem andar contra a palavra de Deus. Não ande contra a palavra de Deus, uma baleia pode nos engolir, né? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Paz.